Salve, salve, meus caros alunos. Aqui quem vos fala é o professor Luiz Virgílio e dando sequência aos nossos estudos de teoria do direito constitucional e direito econômico, nós hoje aproveitaremos para iniciar a abordagem do capítulo da Constituição que trata da ordem econômica. Nós tivemos aí nas aulas anteriores uma exposição já de elementos de teoria constitucional. Então é importante sempre resgatarmos aqueles conceitos que nós temos claro da norma constitucional, da distinção entre a norma do tipo princípio e a norma do tipo regra, a forma de aplicação, o regime de aplicação de cada um desses tipos normativos, o princípio em que eu posso pesar, medir, valorar num caso concreto, e a regra que se aplica naquela medida, naquele regime de aplicação de tudo ou nada, incidindo integralmente sobre um caso, demonstrando a aplicação desses conceitos. Nós pudemos passar rapidamente, sobre uma visão geral, pelos principais direitos fundamentais previstos no caput do artigo 5º da nossa Constituição. Então tivemos ali o direito à vida, à propriedade, à liberdade, à igualdade, e também o direito de segurança e as garantias fundamentais que dão execuibilidade e concretude aos direitos fundamentais. Dito isto, nós agora, nesta videoaula, trataremos aí de expor quais são os fundamentos e quais são os objetivos estabelecidos pela Constituição para a ordem econômica. Inicialmente, cabe uma breve distinção, rememorando nossos primeiros encontros presenciais, em que nós fazíamos a diferença entre o direito econômico e o direito financeiro. Ou seja, o direito financeiro é aquele ramo do direito que estuda e organiza as finanças públicas, ou a participação, a estrutura, a organização financeira do Estado. Já o direito econômico, por sua vez, é responsável por normatizar as relações que se estabelecem entre os atores, os titulares das relações econômicas em sentido amplo. Todas elas envolvendo aí todas as etapas de produção e as relações e formas de consumo. Então nós estamos aqui, sempre importante lembrar, estudando os fundamentos dessa ordem econômica com vistas à compreensão e aplicação do direito econômico. Isso quer dizer que, quando tratamos de direito econômico, de alguma forma nós estamos vinculando esse conteúdo a um conteúdo também de economia e não apenas a um conteúdo jurídico. O conteúdo de economia, especificamente no sentido em que nós estamos tratando de um ponto de vista geral de modelos econômicos que preveem ou subentendem alguma forma de atuação do Estado e, portanto, alguma forma de regulação pelo direito. Nós poderíamos aqui, resumidamente, lembrar aí de modelos econômicos que estão estruturados em dois polos bastante distintos. Por exemplo, um polo que prevê a absoluta ausência do Estado nas relações econômicas, um modelo que estabelece, ou que prevê, que as relações econômicas devem se dar como resultado de interações, de ações, de interações livres em sociedade, e que, portanto, a capacidade, a possibilidade de empreender, produzir, comercializar, adquirir, prestar serviço, qualquer forma de relação na cadeia produtiva, toda ela estaria destinada às relações privadas e, portanto, indiferentes à intervenção estatal. Um parênteses aqui, veja que aqui não há relação com a possibilidade de tributação destas movimentações econômicas ou financeiras. Isso é uma matéria tributária que mais à frente nós teremos contato. Então, aqui apenas com a regulação desta atividade econômica em si, desta possibilidade, desta liberdade, ou das formas de limitação ou restrição desta possibilidade humana. Num outro extremo, nós teríamos um modelo econômico que prevê a absoluta e integral intervenção do Estado na atividade econômica, que quer dizer que não existiria uma atividade econômica legitimamente exercida sem a regulação
e a disciplina estatal, sem a vinculação ao Estado ou à administração pública. Veja que aqui nós apresentamos dois modelos que são distintos e opostos, mas bem definidos pela sua oposição. Dois extremos de um raciocínio teórico possível sobre o modelo econômico. A realidade nos diz que os modelos econômicos aplicados e executados, eles estão em algum local entre essas duas extremidades, entre esses dois polos opostos. E é aí que a Constituição nos permite, pela sua leitura, enxergar ou compreender em que direção ou em que vetor o nosso modelo econômico se aproxima ou tende sob o ponto de vista normativo e sob o ponto de vista prático, fático. Se nós olhamos as nossas constituições, desde a primeira Constituição, a Constituição Imperial, nós vamos ter que lá na Constituição Imperial nós temos uma absoluta distinção entre a atividade econômica e o poder estatal. Então, o Estado não intervia, não regulava sob forma alguma a economia. Da Constituição Republicana de 1891 até 1988, nós temos algumas inclusões, algumas modificações pontuais e não muito gerais sobre a forma de compreender e entender a relação entre Estado e economia na sociedade brasileira. Cabe destacar aqui dois momentos importantes: o momento em que se cria o CAD, o Conselho de Administração e Desenvolvimento Econômico, em que nós vamos ter órgãos responsáveis por, sobre alguma forma, regular ou fiscalizar a concentração de poder econômico, como uma das formas de inviabilização do livre comércio ou da livre concorrência. Isso é importante destacar. Importante destacar que em todos os nossos momentos constitucionais não tivemos em nenhum momento a assunção do Estado como regulador da economia, e que em 88, a Constituição que temos vigente, nós adotamos uma disciplina específica para a ordem econômica que prevê, a partir do seu artigo 70, uma interação bastante próxima entre os fundamentos da República Brasileira, os direitos fundamentais previstos no artigo 5º e a regulação da ordem econômica específica a ser feita pela Constituição e posteriormente pela legislação infraconstitucional. Quando nós falamos em fundamentos da ordem econômica, o que nós queremos dizer é que a Constituição estabeleceu no seu artigo 170 que a nossa ordem econômica está fundada, ou seja, tem mecanismos de funcionamento em dois grandes pontos. Primeiro, diz a Constituição que a nossa ordem está fundada na valorização do trabalho humano. E, segundo, na livre iniciativa. Vejo que esses são os fundamentos, são os pilares sobre os quais irá se erigir a ordem econômica, irá se construir uma ordem econômica, irá se entender o funcionamento da ordem econômica. Quando nós falamos em valorização do trabalho humano, veja que nós estamos aqui nos fazendo referência ao fundamento da República, fazendo referência ao direito fundamental ao trabalho, resgatando aqui a identificação de que a ordem econômica está calcada não apenas no acúmulo ou na produção, mas numa produção que valorize o trabalho humano, quer dizer, que traga elementos de garantia, de preservação e de estabilidade para o trabalho humano, e que este trabalho e esse empreendimento econômico tem como um outro pilar a livre iniciativa, ou seja, fruto direto aqui do caput do artigo 5º do direito de liberdade, que vai se transformar, melhor se expressar do ponto de vista social como liberdade de iniciativa, ou seja, pode-se empreender aquele que tem interesse, vontade, desejo, intenção. É absolutamente livre e não depende de autorização estatal ou de regulação para que essa prática seja exercida. Da mesma forma que o trabalho vai estar abarcado por essa livre iniciativa, porque essa livre iniciativa também se dá como forma de oferta de força de trabalho, de serviço, de prestação de força para a consecução de um fim econômico.
Então nós temos dois fundamentos bastante específicos e que dão bastante clareza sobre a nossa ordem econômica. Quer dizer, estamos valorizando o trabalho ou, de alguma forma, temos um elemento social inserido na nossa concepção de economia com base na livre iniciativa. E aqui, portanto, temos um indicador bastante concreto de que nos aproximamos no modelo econômico daquele polo em que nós temos a intervenção estatal não significativa. Estamos mais distantes da intervenção estatal, mais próximos de uma economia de mercado sem intervenção do Estado. Quando nós continuamos a leitura do caput do artigo 170, nós vemos que nele mesmo são apresentados os objetivos dessa ordem. Nos dá os fundamentos, valorização do trabalho e livre iniciativa, que juntos têm por fim um objetivo. O objetivo que é o quê? Que é assegurar a todos uma existência digna. E essa existência digna, diz o caput, conforme os ditames da justiça social. Então veja que nós conseguimos montar um esquema e perceber que a valorização do trabalho e a livre iniciativa serão os mecanismos, serão os fundamentos pelos quais se tende a obter, ou se propõe a obter, por isso objetivos da ordem econômica, a obter dignidade. E aí nós vamos lá para o princípio fundamental da República Brasileira, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. É exatamente esse princípio, essa dignidade que se faz referência aqui no artigo 170, desde que a conjugação do trabalho valorizado com a livre iniciativa de empreender, direcionada à garantia ou à obtenção de dignidade da pessoa, seja feita respeitando os ditames da justiça social. O que isso quer dizer com justiça social? Veja que aqui quer se dizer que este conjunto deve estar direcionado, vetorizado, olhando para elementos que, em caso de conflito, de dúvida ou de situação indeterminada, preserve, valorize aquele interesse social mais amplo e não o interesse individual. Então nós temos um caminho para compor a ordem econômica. Isso vai ficar muito mais claro na hora em que, mais concreto, na hora em que nós elencarmos e entendermos os princípios que vão gerir e influir na ordem econômica. Mas isso quer dizer que nós estamos sob uma ordem econômica de base livre, portanto liberal, com valorização do trabalho, portanto com um elemento de respeito e dignidade à pessoa, com elementos de composição de base social, quer dizer, com elementos que vão compor os conflitos que eventualmente essa ordem econômica pode trazer, tendo como base alguns privilégios e algumas hierarquias que serão organizadas pela Constituição. Uma delas, já podemos antecipar, é a própria existência de uma justiça especializada destinada às relações de trabalho, às relações de emprego, buscando aqui preservar elementos de justiça social. Outro exemplo que podemos também trazer aqui é a impossibilidade de monopólio e de você regular perante a intervenção da administração pública, do Estado, alguns setores estratégicos que acabam manipulando o mercado sob forma de individualização de sua titularidade ou sobre o monopólio da oferta do serviço, e isso impactaria diretamente numa hierarquia social ou um desrespeito eventual à dignidade humana. Portanto, nós estamos compondo aqui uma ordem econômica de caráter e estrutura liberal com elementos de responsabilização segundo os princípios estabelecidos pela Constituição em 88. Isso quer dizer, e aí o parágrafo único desse artigo 170 nos deixará expresso, que, de novo, reforçando, e vejo, isso é interessante, o mesmo artigo 170, no seu parágrafo único, vai dizer que é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica,
independente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Quer dizer aqui, eu estou de volta reforçando, a Constituição de volta reforça, nós estamos numa economia liberal, numa economia de mercado, numa economia que é gerida e que é regulada pelas suas próprias práticas e que não é regulada por uma intervenção estatal. Não há manipulação de preço, não há tabelamento de preço, não há fixação irreal ou ficcional ou virtual de preços, não há organização de serviços e de prestação de serviços. Há sim uma composição social livre, calcada na liberdade, em que a todos cabe a possibilidade de empreender da forma que melhor entender, sem precisar de autorização de qualquer órgão público para a sua execução. O salvo casos previstos em lei é aquilo que nós já vimos na teoria da Constituição, de que há possibilidade sempre de você limitar um direito. Lembra que se nós fôssemos restringir o direito, e aí não falaríamos mais em liberalismo ou livre iniciativa, essa restrição deveria estar prevista na própria Constituição. No caso aqui, a Constituição diz que poderá limitar, em alguns casos, prevendo a lei, este exercício livre, criando certas condições para que o empreendimento, ou o serviço, ou o produto seja melhor ou adequadamente prestado. Aqui entram, por exemplo, as profissões liberais que têm exigência de inclusão no órgão de classe para a prática do seu serviço. Não é um impedimento, é apenas uma limitação. Continua assegurado o livre exercício desde que respeitadas algumas condições. Então, sob o ponto de vista principiológico, nossa ordem econômica está calcada num regime liberal de economia, com fundamento específico na liberdade de iniciativa e com respeito, com o objetivo final de dignidade da pessoa humana. É sobre este conjunto que a Constituição irá nos apresentar uma série de princípios que irão organizar a ordem econômica. Nossa próxima videoaula tratará justamente destes princípios da ordem econômica. Como sempre, me mantenho à disposição de todos pelos canais de contatos já divulgados.